Atos capítulo 9, versículo 1. Acts chapter 9, verse 1. Atos dos Apóstolos, The Act of Apostles, capítulo 9, versículo chapter 1. 9, verse 1. Não, presta bastante atenção à palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminhos cristãos, que quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um grande resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é que Paulo estava a perseguir? Jesus. Não era Jesus. Ele estava a perseguir os que estavam no caminho. Paul was persecuting those who were on the way. Mas quem é que lhe apareceu dizendo: você está a me perseguir? To say that you are persecuting me? Jesus. O erro dos teus inimigos The mistakes of your enemies é pensarem que estão a lutar contigo is to think that they are back fighting you. e não sabem que estão a lutar com teu And they Deus. don't know that they are fighting your God. Oh, meu Deus. Ei, meu Deus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Podemos sentar, obrigado. Hoje eu quero falar Today I want to talk sobre uma das maiores armas de Satanás, about one of the greatest weapons of se Satan. não a maior, Or if it is not the biggest, o engano. the deceit. Diga: o engano. Say deceit. Diga mais uma vez: Say engano. once again deceit. Uma das maiores armas de Satanás. One of the greatest weapon of the devil. Mais uma vez: Once engano. again, say deceit. Uma das maiores armas de Satanás. One of the greatest weapon of the devil. Mais outra vez: engano. Deceit. Uma das maiores armas de One of the Satanás. greatest weapon of Satan. Ok. Então, meu amado irmão, My beloved brother, precisamos entender o que é o engano. we need to understand what deceit is. Engano Deceit é a convicção de estar certo is the conviction of being right em algo que está errado. in something that is wrong. Essa é a minha definição. Você até This pode is my escrever aí. definition. You can Engano also write deceit. É a convicção de Is the estar certo conviction of being right em algo que está in errado. something that is wrong. O espírito de engano, The spirit of deceit, quando possui uma pessoa, when possesses a person, essa pessoa fica this convencida person is convicted que está a fazer a coisa correta, that is doing the right thing, mesmo quando está a ir contra a palavra de Deus. even when he's going against the word of God. Porque Deus entregou-os Because God gave them ao espírito de engano into the spirit of deceit por terem desprezado o conhecimento de for Deus. despising the knowledge of God. Quem coloca as suas convicções acima da palavra de Who Deus put its own conviction above the word of God está a dar as boas-vindas ao espírito de engano. is welcome the spirit of deceit. Quem coloca os seus afetos e Who put sentimentos his
affections and feelings acima da palavra de Deus, above the word of God, está a dar boas-vindas ao Is- espírito de manipulação na is sua vida. welcoming the spirit of manipulation in your life. Não, quem está enganado Who is deceived persegue quem está certo. persecutes the person who is right. O maior engano The greatest deceit é você pensar que está certo is when you think you are right e tentar corrigir o que está errado, and afinal, you try to você que correct what está is wrong, errado. but in fact you are the one who is wrong. Alô? Não sei se eu estou a falar com I alguém. don't know if I'm talking to someone here. Eu tenho sempre falado aqui. I always say here, O nosso problema é falta de conhecimento. our problem is lack of knowledge. Uma das razões pela qual o espírito de engano entra na vida de alguém é a One- falta de conhecimento. One of the reasons the spirit of deceit gets into the life of someone is the lack of Que knowledge. conhecimento? Which knowledge? Conhecimento de Deus. The knowledge of God. Jesus disse: Jesus said, vai chegar a altura the time will come que alguns vão vos matar, that some will kill you. vão vos perseguir They'll persecute you. e vão achar que estão a fazer algo bom da parte de Deus. And they will think that they are doing something good for God. Vão achar que estão a fazer algo de verdade e They justiça. will think Prestar that they are serviço a doing Deus. something to God, rendering service to God, Perseguindo e matando você. persecuting and killing you. Por quê? Why? Disse Jesus. No Said versículo, estou a Jesus citar o in versículo. the same verse that Porque we não read, me conhecem a mim, because they don't know me, nem ao Pai. not even the Father. Então, quando é que o espírito de engano entra e manipula uma pessoa? When does the spirit of deceit gets into a person and Em manipulates? primeiro lugar, não tem Firstly, relacionamento com Deus. The person doesn't have relationship with God. Não coloca a palavra de Deus acima de He todas as doesn't coisas. put the word of God above all things. Então, o espírito do engano de manipulação entra. Therefore, the spirit of E ganha manipulation and vantagem. deceit gets in and takes advantage. Depois, And then, o que mais me impressiona what impresses me the most é que o espírito de engano pode possuir pessoas inocentes, is that the spirit of deceit can possess innocent people, pessoas com boa intenção. people with good intentions. Podem ser possuídas pelo espírito de They can be engano. possessed by the spirit of deceit. Por quê? Why? Por falta de For conhecimento. lack of knowledge. É muito importante você amadurecer no conhecimento de Deus. It's very important for you to mature in the knowledge of God. Tem muitos crentes bebês que Satanás consegue lhes pegar. Many believers, many babies in the Lord, that Satan can catch them. Esses crentes, quem são os crentes bebês? Who are the babies in the Lord? São aqueles que são manipulados e controlados pelas circunstâncias, Are those who are controlled and manipulated by circumstances, pelas palavras dos outros. by the words of other people. São controlados pela onda. They are controlled by the waves. Mas o crente maduro não é controlado pelas But the circunstâncias. matured believer is not controlled by circumstances. Não é controlado as palavras dos outros. Is not controlled by the words of others. Ele é controlado, em primeiro lugar, pelo Firstly, seu he's relacionamento e controlled by conhecimento com his Deus relationship with God, e depois pela palavra and de then Deus. by the word of God. Come on. Isso é muito importante. This is very important. Se você recuar a cassete da tua vida, If you rewind your story, você vai perceber you will perceive que cometeste alguns erros that you have committed some mistakes por causa de falta de conhecimento. because of lack of commitment or knowledge. E muitas das vezes And many times você segue you follow rebelde a rebellious por causa de falta de because conhecimento. of lack of knowledge. Você segue You rebelde follow a rebellious inocentemente, innocently. mas quando a mão de Deus pesar, But when the hand of God waits, Deus não vai querer saber God will not be se mindful você é inocente if ou you não. are innocent or not. A maldição. Rebelde, A rebellious, quando se torna rebelde, when it becomes rebellious, abraça o espírito de morte. the person embraces the spirit of death. Porque se tornar rebelde é como entrar dentro de deserto onde não há To vida. become rebellious is to get into a desert where there was no desert. É como você tem uma plantação que não tem água. It is as if you have a plantation without water. O que vai acontecer? What will happen? Vai secar. It will dry. Tudo vai morrer. Everything will dry. Não há vida. There's no life.
E se você seguiu, If you follow, você também vai secar. you are going to dry as Vai well. morrer. You will die. Rebominando a cassete da nossa vida, Rewinding the podemos story of our observar os life, erros que já cometemos. we can see the mistake that we have committed before. Por nos movermos por sentimentos e por fofocas e por circunstâncias. Because of being moved by gossip and circumstances. Mas quem é maduro But who is mature não é controlado is pela not palavra de controlled fofoca, de by the circunstância, words mas of gossip, pela palavra de but Deus. it is by the word of God. Eu não sei se alguém está aqui. I don't know if someone is here. Escuta agora, a vida de Paulo é um grande testemunho para Listen nós. to us. The life of Paul is a great testimony for us. Paulo Paul era chamado de Saulo. Was called Saul. E no tempo que ele era chamado de And Saulo, in the time he was called Saul, ele era um jovem. he was a young man. Na idade dele, ele disputava com os mais In velhos. his age, he was disputing with the eldest one. Era fariseu. He was a Pharisee. No meio dos fariseus, And amongst the Pharisees, dos rabinos respeitados, from the rabbis who were very well respected, Paulo se destacava no meio deles. Paul was distincted among them. Em conhecimento e In knowledge no and farisaísmo. wisdom, in the Phariseeism. Depois, And then, Paulo não conhecia Deus. Paul didn't know God. Paulo não tinha relacionamento com Paul Deus. didn't have a relationship Não conhecia a with God. presença de Deus, He nem sabia didn't quem know era the Jesus. presence of God. He didn't even know who Jesus was. Então começou a perseguir os crentes. He began to persecute the believers. Ele queria matar todos aqueles que seguem He Jesus. wanted to kill all those who follow Jesus. E ele foi nas autoridades, fariseus e saduceus, as autoridades He religiosas, went to the religious authority. nos principais dos sacerdotes. The Foi buscar principals and the carta rabbis. de He recomendação. went to get a recommendation letter. Para que essa carta? For what? Para perseguir os crentes, To persecute the believers. para lhes aprisionar, To imprison him. para lhes matar. And to kill them. Chegou ao ponto mesmo It came to the point de participar na morte de Estevão. even to participate in the death of Stephen. Estevão era um evangelista cheio do Espírito Stephen Santo. was a great evangelist, full Foi of the usado Holy por Spirit. Deus. He was used by God. Paulo Paul prendeu ele In e prison apedrejou ele and stoned him. e mataram Estevão. And Stephen was killed. Ele foi buscar uma carta. And he went to get a letter. Lembra o que ele disse? Remember what he said. Eu não tinha conhecimento. I didn't have knowledge. Eu era ignorante. I was ignorant. Eu era I injuriador. was Eu era reproached. perseguidor. I was a persecutor. Quer dizer, ele estava a confessar que ele era fofoqueiro, não tinha relacionamento com He Deus. was confessing that he was a gossiper, Que ele odiava os that he crentes. hated the Que ele believers, perseguia e ele queria that he matá-los. persecuted and Na sua killed them ignorância. in his ignorance. Então ele buscou essa carta He went and got this letter of nos religiosos. Você há de se surpreender you are going to be surprised que quem persegue crente cheio do Espírito Santo, who muitas das vezes, persecutes a believer who is filled with the Holy Spirit. são outras igrejas mortas. Many times are the churches who are dead. É verdade. It's true. Você vai perceber fora. Eu quero que aquela igreja You feche. see, I want that church to close. You hear Eu that? já estou aqui há 50 anos, 100 I'm here anos, for 500 50 anos. years, 500 years, Mas não têm vida. but they don't have life. São fariseus e They are saduceus. Pharisees and Sadducees. Então são esses que dão carta These are the ones who give letters of aos seus recommendation representantes que to vão their fazer representatives publicidade contra that will promote os escolhidos de Deus. against the chosen ones of the Lord. Tem a carta They have the de letter, recomendação the recommendation letter para destruir os to homens de destroy Deus. the man of God. Escuta bem o que eu estou a te falar. Listen to what I'm telling you now. Paulo estava andando com essa carta de Paul recomendação. was walking Foi with para this Damasco. recommendation letter and he went to Damascus. É agora que eu vou. Agora tem a autorização do Now chefe. I have the authority of the boss. Agora não é só Estevão, vou It's matar not eles only Stephen, todos. I'm going to kill everyone. E ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. And he thought that he was rendering a service to God. Ele achava que estava a servir a He Deus. thought he was serving God. Ele achava que estava a desmascarar os He falsos thought he was profetas. unmasking the false Ele achava prophets. que estava a defender He thought he was defending a palavra de Deus. the word of God. Estava a defender Deus. Was defending God. Com aquela carta matando With os that outros. letter killing others. É assim todo aquele que está
está enganado, This is everyone who is Está a deceived is matar. like this, is killing, está a is destruir, destroying, está a roubar, is stealing, está a prejudicar as pessoas, is harming people, mas ainda se proclama como um justo e and um he's certo. still proclaiming that he is a righteous Cheio de ódio person, no coração, filled with hatred, cheio de raiva, filled with rage, cheio de falta de perdão. Está possuído pelo espírito who de is engano. possessed by the spirit of deceit. E o mais interessante, And the most interesting, há um homem de Deus que teve uma visão que eu até já compartilhei com vocês aqui. there was a man of God who had a vision, I believe I shared with you already. Que ele viu um exército muito grande He saw a great army que se levantava contra a igreja do that was Senhor. rising against the church of God. E dentro desse exército And inside this army, havia vários tipos de tropas. there were different type of soldiers. Uns usavam espadas, tinham Some espadas were e using lanças. swords and arrows. E ele viu que as lanças, as espadas, And he saw as that setas the arrows and the tinham nomes. sword, they had names. As setas tinham nomes. E o nome The das arrows setas era had names. acusação, Accusation, difamação, defamation, these were the names. fofoca, Gossip, mentira. lies. Era o nome das setas. These were the names of Naquela these visão, arrows. Deus lhe mostrou o plano maestro de In Satanás that vision, God showed him the greatest plan of the devil para destruir a igreja. to destroy the church. Para destruir. E Satanás planificou Satan então planned colocar igreja contra a To igreja, put church against church, pastor contra pastor, pastors against pastors, crente contra crente. believers against believers. Depois, Satanás começou a Then recrutar Satan began to recruit tropas soldiers que não fazem parte do exército dele. that are not part of his army. Ou seja, não fazem parte do reino They dele. are not part of his Mas ele kingdom, está a recrutar. but he's recruiting them. Escuta, Listen, essas tropas se chamam crente. these soldiers are called believers. São os que estão dentro da They igreja. are inside the church. Ele viu uns cavalos He saw some horses que aqueles demônios montavam em cima desses that these cavalos. demons were horsing on them. E esses cavalos And this horse, eram crentes they were riding this horse, and this horse were believers que têm língua comprida, that has long tongue, fofoqueiros, gossipers, mentirosos, liars, hã? O quê? manipulators. Manipuladores. Yes. É verdade, ele teve essa visão. true. E He é o had this plano vision. maestro de This is Satanás the para destruir a greatest plan igreja. of the devil to destroy the church. Há muita gente que pensa que a maior arma de Satanás são os bruxos, feiticeiros, o ocultismo, o Many voodoo. people think that Não, the greatest weapon of the devil is witchcraft. isso não pode fazer nada contra a igreja. This cannot do anything Igreja que against the conhece church. Deus, isso The não lhe church toca, who não lhe knows afeta. God, this thing do not affect the Mas church. ele quer a maior arma But the que ele quer greatest usar weapon that he wants to use é você. is you. Ele quer usar você. He wants to use you. Se você não tiver If you conhecimento, don't have knowledge, em primeiro lugar, intimidade com Deus. firstly, intimacy with God. Em segundo lugar, conhecimento da palavra de Secondly, Deus. the knowledge of the word of God. Ele vai te usar na To tua use inocência. you in your innocence. E quais são as armas que ele vai usar? What are the weapons that he's A arma going do to use? engano. The weapon of deceit. É muito fácil você ser enganado. It's Sabia very disso? easy for you to be deceived. Muito fácil. Very easy. Se eu, por exemplo, tá vendo o meu dedo, né? For example, you see my finger. Viu o que eu fiz, né? You saw what I did. Se eu tiver assim, If I am like this, o que você tá vendo? what are you seeing? Hã? Tá vendo um dedo, né? You see one finger. E tá pensando que eu estou a ofender. And you think that I'm offending. Se você me tirar fotografia If assim, you vai take me a dizer picture this que o way, profeta you are estava going no to say that the púlpito prophet was in the pulpit a ofender. offending. Mas você não viu. But you didn't see O the outro picture. lado. You didn't see the other side. Tá vendo como é que o diabo te How engana? the devil deceives you. Quando
Quando o diabo, como é que ele faz? Ele faz com que você só ouça The um devil lado. causes you only to hear para one poder te side of the manipular. story for you to be manipulated. E os filhos And the rebeldes, rebellious kids, children, inocentes, those who are sem innocent, conhecimento, without knowledge, facilmente se they manipulam. easily are manipulated. Quando é que o diabo está a fazer? Está a falar? When Está a trabalhar? when is it that the devil is working? Quando é que ele está a operar? Quando When é que ele is está a it that the trabalhar? devil is operating or working? Ele funciona assim. He works like this. Vê como é que ele funciona. See how he works. Olha, Listen, eu estou a orar por ti. I'm praying for you. Você agora tem que dormir comigo. Now you need to sleep with me. Mas se você falar para alguém, But if you tell someone você vai morrer, o diabo vai te matar. you will die, the devil will kill you. Não pode falar para You ninguém. cannot tell anyone. Ele, vem, vou te contar um segredo. Vem. Come, I'm going to tell you a secret. Está a ver aquele You see aquele pastor, that pastor, aquela irmã? that sister. Fez isso, assado, Did mas so não and so, fala but a don't tell ninguém. anyone. Quando alguém está te dizendo não vai When conversar the com ninguém o person que ele is está a telling you falar, not to tell anyone, é porque já está a te manipular. it is manipulating. Você tem que ver sempre todos os lados You para não must se always enganar. see all the sides for you not to be deceived. Alô? E eu estou a falar consigo And I'm talking to you verdades fundamentais fundamental truth que vão te fazer permanecer firme fora that da will maldição. cause you to be firm out of curse. 250 homens se rebelaram contra Moisés. 250 men rebelled themselves against Moses. E disseram que Moisés, quem é você para nos liderar? They said, Moses, who are you to lead us? Quem te pôs como príncipe sobre nós? Who put you as a prince Quem você acha que above é? us? Who do you think you are? Mas eles tinham um líder, eram 250, mas tinham um líder. There were Seguiram esse líder. 250 and they had a leader and they followed that leader. A terra abriu The a earth boca, opened the mouth eles and engoliu swallowed vivo. them alive. Mas eles eram inocentes. But they were innocent. Mas morreram por But they seguir died because a they manipulação. followed the manipulation. Escuta, quando você segue manipulação, When você you segue follow manipulations, o engano. you follow the deceit. Tudo na tua vida começa a ficar Everything in your estéril. life begin to become barren. Se você tinha empresa, se If você you tinha have dinheiro, company, se você tinha money, tudo começa a ficar everything estéril. begin to Começa a ficar, become parece que estás no barren. deserto, já não tem vida para It is alimentar as if aqui. there's no life. Começa a entrar problema no teu relacionamento. Problems begin to get into your relationship. Começa a entrar problemas na tua finança. Problems in your finances. Começa a entrar problemas na tua saúde. Problems in your health. E isso tudo é sinal que você está And all these are signs that you are sob a influência do espírito de engano, under the influence sob a of the maldição. spirit of Não deceit. importa quem vai orar por It você. doesn't matter who is going to pray for Não you. importa quem vai te impor as Doesn't mãos. matter who is going to lay hands Mesmo on que you. for o arcanjo Miguel, Even if it is Michael Angel, você não vai sair dessa you maldição are not going to come out of this curse enquanto não sair do engano. while you are not out of that deceit. Olha para o seu irmão, atmosphere. diga, não deixa Satanás te Look at your montar. neighbor, tell your neighbor, do not allow Satan to ride on you. Ei, aleluia, glória a Deus. Jesus, isso é muito forte, meus amados irmãos. É muito importante. Paulo Paul só foi liberto was only delivered porque ele reconheceu que estava na ignorância because he recognized that he was ignorant e se arrependeu. and he repented. Veja só o que ele está a perguntar a Jesus. See what he's asking Jesus. Ele não conhecia Jesus. He didn't know Jesus. Ele disse, quem és tu? He said, who are you? Jesus estava a dizer, sou eu, Jesus was saying, it's me, Jesus, Jesus, a quem tu persegues. whom you persecute. Sou eu, It's me, a quem tu whom persegues. you persecute. Tem pessoas que estão a te perseguir e There acham are que estão a fazer people favor a Deus. Persecuting you, thinking that Se they are chamam doing defensores favor do unto evangelho, God. da They call justiça e da themselves verdade. The defenders of righteousness, of the truth. Mas na verdade tem a But carta de indeed, Satanás they have a letter para from destruir Satan o reino de to Deus. destroy Eles the querem kingdom of God. destruir They a want obra to de Deus, destroy o corpo the de work of Cristo. God, the body of Querem Christ. amputar os braços, They want to amputar as amputate the pernas do arms corpo and de the Cristo. legs of Querem the body tirar of Christ. os membros They want to take do away corpo de Cristo. the members of the body of Christ.
através da mentira e through manipulação. lies and manipulations. Quando alguém vem falar mal When someone comes and talk da bad unção que te cobre, about the anointing that covers you, você tem que se levantar e dizer: eu já you tenho must conhecimento. arise and say, I already know, I have Eu sei knowledge. quem eu sou. I know who I am. Você tem que conhecer a verdade. You must know the truth. Tem que ter intimidade com You Deus. must have intimacy with E God. tem que saber que quem tem intimidade And com you Deus, must know that who has intimacy with God, em primeiro lugar, não vive fofocando. firstly, doesn't Não live vive acusando os gossiping outros. or accusing Não others. vive destruindo Doesn't live relacionamentos. destroying relationships. Não vive mentindo nem Doesn't manipulando. live lying or manipulating. Não, você tem que ficar firme. You must be firm. Agora, você vai abandonar o barco Now, you abandon the boat por causa da tempestade? because of the storm. Não. No. Se você abandonar o barco, If você you vai afundar na abandon, you are going to tempestade. sink. Fica firme no Stand barco. firm in the Jesus boat. está contigo, você Jesus vai is vencer with essa you and you are tempestade. going to overcome this storm. Aleluia! Glory to God. Então, houve um tempo até aqui que eu comecei a pregar There was cada a uma das time armas que Satanás está a I usar. was preaching each weapon that the devil was using, Que está escrito lá em which is Provérbios, written in the book onde of diz que Proverbs, 6 coisas that six o things Senhor the odeia Lord hates, e a sétima and the abomina. seventh he abominates. 6 coisas. 6 things: Fala sobre olhos altivos, língua high mentirosa. look, lying tongue. Fala sobre a sétima coisa é The seventh aquele thing que is semeia contenda he entre who os irmãos. sows discord among the brethren. Deus odeia isso. God hates. Antes de você falar uma coisa que vai destruir o Before relacionamento de you alguém, say something that will pensa destroy duas the vezes. relationship of someone, think twice. Deus odeia quem God semeia hates contenda entre os he irmãos. who sow discord E among the quem brethren. semeia contenda entre os irmãos? And Porque who sows. você já reparou por que razão que as más notícias correm mais rápido que as boas Have notícias? you noticed the reason why the bad news Porque o go coração rampant? humano é Because the inclinado human para heart para o mal, is para declined destruir os outros. to do evil, to destroy others. Ele se alegra. Já viste quando alguém bate com a cabeça, You see someone- você ri. when someone Hoje em dia as hits the comédias, head and they comédia é o begin quê? to rir. Alguém bateu com a cabeça, You see alguém caiu, comedies, alguém prejudicou-se, sometimes someone você está a rir. falls and you are laughing. Porque o coração humano é maligno por natureza. The human heart is evil by nature. Gosta de ver os outros a Like sofrerem. seeing others suffering. Se alegra com o prejuízo dos It outros. rejoices with the harm or disgrace of others. Isso é uma natureza maligna This que is tem que ser an crucificada. evil Se você se nature converteu that de needs to verdade, be se você é de crucified. Cristo If de you are verdade, of Christ, você tem que crucificar you essa must natureza. crucify Não this pode se nature. alegrar com a queda You dos should outros. Não not pode se rejoice alegrar com a with the destruição fall dos of others or outros. destruction of others. O problema The problem de uma acusação, of accusation, mesmo sendo falsa, even though it's false, é que ela ministra uma unção maligna. it ministers an evil anointing. Você vê isso no teu próprio You relacionamento. see this in your own relationship, Se você é marido e mulher, husband and wife. chega alguém de fora que Someone fala from outside come and say que te viu você a beijar-se com that outro. Vai saw falar isso you no teu kissing marido. someone and tells your husband, Eu vi a tua mulher, eu vi I a saw tua your mulher, eu wife, vi I a tua saw your mulher. E é wife. falso. And it is false. Mesmo que for falso, Even though it's false, vai te ministrar uma it will minister unção maligna que vai some evil enfraquecer, anointing that you will get weak. que vai destruir o teu ânimo. It will destroy. Propósito de Satanás. O propósito de The Satanás purpose of Satan é tirar todo o teu ânimo, is to take todo o all, teu foco. all toda a your tua joy, alegria. your focus, your joy, Deixa eu your te ensinar uma happiness. coisa, Let mulher, me tell mulher. you something, woman. Mulher, deixa eu te ensinar uma Let me coisa. teach you something, Mulher, woman. mulher. Woman. Você quer ter um bom Woman, relacionamento? if you want to have a good relationship, Tem mulheres there are women que ela passa a vida a desconfiar do seu that marido e a falar she's coisas spending negativas para ele. times thinking bad about the husband and talking negative things about him. Você olhou para ela. You look at her. Estás a sair da onde? From where are you coming from? O que é que tem no teu telefone? What is in your phone? Você
fornicador. You are a fornicator. Você é um adúltero. You are an Você está a me adulterer. trair. You are betraying Você está a me me. trair. You are betraying Você está a me trair. You are betraying Você me. lhe fala tanto, você está a me You trair. Você está a tell me him trair. so Mesmo much que ele é that he's inocente. betraying. Escuta, Even if escuta. he's innocent. Mesmo que ele é inocente. Even if he's innocent. Essa acusação vai This, ministrar accusation will minister to no his coração heart. dele In his heart. um esgotamento. There will be, E toda palavra tem espírito. he's going to be tired of that. Vai criar And that atmosfera. word has every word has a spirit and it will Depois create você an vai lhe apanhar atmosphere, mesmo como uma mulher. And then you caught him with a E woman. você vai dizer, eu And you say, sabia! I knew it. Mas você próprio que criou isso. But Foi a primeira you were vez the one creating this com as tuas palavras. with your words. Se você quer mudar o teu marido, lhe fala If aquilo you que você change- quer que ele if seja. you want to change your Não fala husband, aquilo you que must você tell não him quer que what ele you seja. desire, Então lhe not diga, what you- meu marido You é o must mais say, fiel do my mundo. husband is the most faithful man of the world. Ele é o maior gentleman. He is the greatest gentleman. He is Cavalheiro. o maior cavalheiro. Profetiza. Você tem que falar o que você Prophesy. quer que ele seja. Não aquilo que você não You quer, must que not você say odeia. you must not say the things Mas that o you don't teu want, ciúme. but your jealousy. E você própria que está a ser usada por Satanás para And you are ministrar the one destruição being no teu used relacionamento. to minister destruction to your relationship. A acusação Accusation ministra ministers uma unção maligna an evil anointing que enfraquece, that weakens, tira o ânimo. takes the joy E no away. meio do processo, And in the middle of the process, a pessoa que está a ser acusada, mesmo sendo the person inocente, who is being accused, se não tiver even um though coração it is forte, not innocent, if doesn't have a strong heart, vai começar a ceder aquilo que está a ser will acusado. begin to give in to the things which Escuta. is being accused. Jesus Jesus foi acusado das coisas que ele era melhor em fazer. was accused of the things that he was the best in doing. Ele veio para construir o reino de Deus na He terra. came to build the kingdom of God on earth. Lhe acusaram que ele disse que vai destruir They o templo. accused him that he said that he was Quando going ele to veio destroy para the restaurar o temple. templo, While he came to lhe acusaram restore que ele the veio temple, destruir they o accused templo. him of destroying the temple. Lhe acusaram, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus came to fulfill the law. Lhe acusaram que ele estava a transgredir a They lei. accused him that he was transgressing the law. Tá vendo? Tudo que você é bom, Everything that you are good in, o inimigo vai te atacar, the enemy will attack you. te acusando que você não é aquilo. Accusing Se you você that you are not good. é leal, If you are loyal, você é fiel you are faithful. na tua, por exemplo, na tua empresa, você In lida your com as finanças, company, você não you mexe deal nas with finanças. finances, you don't touch the Você é finances. fiel e leal. You are faithful and loyal. O inimigo vai usar alguém para te The acusar. enemy will Ele está use mexendo nas someone finanças. to say that he is touching the finances. Quando você é ali onde você é leal. This is where you are loyal. E ele on. vai te atacar porque And ele the quer te devil will attack you distorcer, because he wants to distort te you, enfraquecer, weaken you. tirar o teu He ânimo wants to take e out te your destruir joy por and final. destroy you finally. Não importa se você é It inocente. doesn't matter if you are innocent. Mesmo sendo inocente, a Even though acusação you are innocent, destrói. accusation destroys. It's true. A acusação destrói. Accusation destroys. Foi a única arma que Satanás teve vantagem Was the only sobre weapon Jesus. that Satan has advantage. Ele tentou assassinar on Jesus, He tried to kill tentaram lhe Jesus. apedrejar, They tried to stone him. não conseguiram. They were not able to Tentaram do de it. todas as They maneiras, tried always, não conseguiram. They were not Mas able. quando Satanás tirou But a arma when da acusação, Satan took the weapon of accusation, conseguiu crucificar he was Jesus. able to crucify Jesus. Arranjaram falsas testemunhas, They got pagaram, false witnesses, deram dinheiro para paid pessoas falarem que people to vimos say that ele we saw a him, dizer que vai destruir saying o that he's templo, going to destroy vimos the temple. ele a transgredir So a he lei, was, pagaram. transgressing the law. They paid. Então você tem que aprender Therefore, you should learn que lealdade faz parte da natureza de Deus. that loyalty is part of God's nature. E se você tem Deus, If you have God, conhece Deus, you know God, então você vai ser leal. then you are going to be loyal. É por isso que a Bíblia diz: That's why the Bible says, não aceita acusação do not accept contra o accusation presbítero against the ou contra o deacons homem de Deus, or against the man of a não God, ser por duas ou unless três. by 2 or 3 Sabe o que significa witnesses. três? You know what a mean, a third Diga mean? 3D. You Você já viu o say filme 3D? Who has watched a 3D movie? Já viu o filme 3D? Have you seen a 3D movie? Significa todos os ângulos. It means all angles.
Como o exemplo que eu dei, não é? The example I Dos gave dedos. of Você my tem que ver fingers. todos os ângulos. You must see all O ângulo da angles. frente, The angle of the front do outro side, lado. from the Também tens other que ver o side. outro lado. You 3D. should see in 3D. Você precisa de 3 You testemunhas need 3 witnesses. genuínos, verdadeiros, Genuine, para você true entender o witnesses cenário for you to completo. understand the whole scenario. Então, se você só viu um D, If you only saw one não thing, é it's not a the realidade. reality. Porque você não viu o outro lado. Because you haven't seen the other side. Se eu estiver aqui If I'm standing here, e alguém estiver lá, if someone is there, eu estou assim, I'm standing this a way, pessoa está lá. the person is E there, você tirar uma fotografia, and you take a picture, vai parecer que a pessoa está aqui ao meu it lado. will appear as if the person is here on my side. Porque é só um D. Because it's 1D. Não mostra a distância que It nós doesn't, estamos. doesn't show the distance. E você vai pensar que nós estamos a se tocar. And you think that we are Mas touching afinal a pessoa one está another. lá. But the person is far. Mas você só viu um D. But you only saw 1D. Diga ao seu irmão. Tell your neighbor. Homem e mulher de Deus Man and woman of God, não vê só um D. they don't see only 1D. Vê 3D. It sees 3D. Palavra do Senhor. Amém. Oh, aleluia.